Seja bem-vindo ao Top Quiz Brasil. Você encontrará as melhores perguntas para testar seus conhecimentos. Se você adora aprender e desafiar a si mesmo, esse é o lugar certo para você. Se inscreva no canal para não perder nenhum quiz incrível. Não esqueça de curtir cada vídeo para ajudar a espalhar o conhecimento. Pergunta número 1. Quem foi o primeiro astronauta brasileiro? A. Marcos Pontes. B. Fernando Gontijo. C. Celso Barbosa. D. Vitor Espanha. Resposta correta: A. Marcos Pontes. Marcos Pontes foi o primeiro astronauta brasileiro a viajar ao espaço. Ele foi selecionado para o programa espacial em 1998 e em 30 de março de 2006, embarcou na missão para a Estação Espacial Internacional, onde passou 8 dias em órbita realizando experimentos científicos e tecnológicos. Pergunta número 2. Qual foi o cientista que descobriu a estrutura do DNA? A. Rosalind Franklin. B. Francis Crick. C. James Watson. D. Maurice Wilkins. Resposta correta: B. Francis Crick. Francis Crick foi um biólogo molecular britânico que, juntamente com James Watson, descobriu a estrutura do DNA em 1953. Eles propuseram um modelo em forma de dupla hélice para o DNA, que mostrava como as moléculas de açúcar e fosfato formam a espinha dorsal da hélice, com pares de bases nitrogenadas ligadas entre elas para formar os degraus da escada. A descoberta da estrutura do DNA foi um marco importante na biologia molecular e permitiu a compreensão de como a informação genética é armazenada e transmitida entre as células. Pergunta número 3. Qual foi o primeiro satélite artificial lançado no espaço? A. Explorer 1. B. Sputnik 1. C. Vanguard 1. D. Luna 1. Resposta correta: B. Sputnik 1. Sputnik 1 foi o primeiro satélite artificial lançado no espaço, pela União Soviética em 4 de outubro de 1957. Ele foi projetado como uma bola de metal com cerca de 58 centímetros de diâmetro e pesava cerca de 83 quilos. Sputnik 1 orbitou a Terra por cerca de 3 meses antes de entrar na atmosfera e queimar em 4 de janeiro de 1958. O lançamento do Sputnik 1 foi um marco histórico na corrida espacial entre a União Soviética e os Estados Unidos, e levou os Estados Unidos a acelerarem seus próprios programas espaciais. Pergunta número 4. Em que ano ocorreu a primeira transmissão de televisão ao vivo? A. 1928. B. 1932. C. 1936. D. 1952. Resposta correta: C. 1936. A primeira transmissão de televisão ao vivo ocorreu em 1936, na cidade de Londres, durante a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Verão. A transmissão foi realizada pela BBC e foi vista por um público limitado na Inglaterra. A tecnologia de televisão já existia desde a década de 1920, mas foi somente em 1936 que a primeira transmissão de televisão ao vivo foi realizada, marcando o início da era da televisão. Pergunta número 5. Quem foi a primeira pessoa a escalar o Monte Everest? A. Edmund Hillary. B. Reinhold Messner. C. George Mallory. D. Tenzin Norgay. Resposta correta: D. Tenzin Norgay. Tenzin Norgay foi um alpinista nepalês que, juntamente com Sir Edmund Hillary, um alpinista neozelandês, se tornou a primeira pessoa a alcançar o cume do Monte Everest em 29 de maio de 1953.
A expedição foi organizada pelo Reino Unido e liderada pelo explorador britânico John Hunt. Embora seja comumente creditado que Hillary e Norgay alcançaram o cume juntos, é geralmente aceito que Norgay chegou alguns minutos antes de Hillary. A conquista do Everest é considerada um dos maiores feitos do alpinismo e um marco na história da exploração humana. Pergunta número 6. Em que ano ocorreu a Primeira Guerra Mundial? A. 1914. B. 1919. C. 1920. D. 1922. Resposta correta: A. 1914. A Primeira Guerra Mundial ocorreu entre 1914 e 1918. Também conhecida como a Grande Guerra, envolveu as principais potências da época, incluindo a Alemanha, a Áustria, Hungria, o Império Otomano, a França, o Reino Unido e os Estados Unidos. A guerra foi desencadeada pelo assassinato do arquiduque austríaco Franz Ferdinand em Sarajevo, em 28 de junho de 1914, e acabou resultando em mais de 15 milhões de mortes e cerca de 20 milhões de feridos. A Primeira Guerra Mundial teve um impacto significativo na história mundial, levando ao surgimento de novos países e à redefinição das relações internacionais. Pergunta número 7. Qual é o nome do cientista que descobriu o processo de fermentação? A. Louis Pasteur. B. Robert Koch. C. Alexander Fleming. D. Gregor Mendel. Resposta correta: A. Louis Pasteur. Louis Pasteur foi um cientista francês que viveu no século XIX e é conhecido por suas contribuições em diversos campos, incluindo a microbiologia, química e física. Ele descobriu o processo de fermentação, demonstrando que a conversão de açúcares em álcool é realizada por micro-organismos vivos. Além disso, Pasteur também desenvolveu a técnica de pasteurização, que consiste em aquecer líquidos para matar os micro-organismos presentes, tornando-os seguros para o consumo humano. Suas descobertas foram fundamentais para o desenvolvimento da indústria alimentícia e farmacêutica. Pergunta número 8. Em que ano ocorreu a Revolução Francesa? A. 1789. B. 1815. C. 1848. D. 1917. Resposta correta: A. 1789. A Revolução Francesa foi um evento histórico que ocorreu entre 1789 e 1799 na França, e é considerado um marco importante na história moderna da Europa e do mundo. Foi um período de intensa agitação política e social, marcado pela queda da monarquia francesa e pela ascensão do movimento republicano, que culminou na execução do rei Luís XVI e na criação da Primeira República Francesa. A Revolução Francesa teve um grande impacto em todo o mundo, influenciando movimentos políticos e sociais em outros países, e ajudando a estabelecer os princípios da liberdade, igualdade e fraternidade como valores fundamentais da democracia moderna. Pergunta número 9. Qual é o nome do tratado que estabeleceu a União Europeia? A. Tratado de Roma. B. Tratado de Versalhes. C. Tratado de Maastricht. D. Tratado de Lisboa. Resposta correta: C. Tratado de Maastricht. O Tratado de Maastricht, também conhecido como Tratado da União Europeia, foi assinado em 7 de fevereiro de 1992 em Maastricht, na Holanda, e entrou em vigor em 1º de novembro de 1993. Ele estabeleceu a União Europeia como uma organização supranacional com uma série de objetivos políticos, econômicos e sociais, incluindo a livre circulação de pessoas, bens, serviços e capitais entre os países membros, uma política monetária comum e a criação de uma moeda única, o euro.
O Tratado de Maastricht também criou novas instituições da União Europeia, como o Parlamento Europeu, a Comissão Europeia e o Conselho Europeu. Pergunta número 10. Em que ano ocorreu a primeira transmissão de rádio? A. 1895. B. 1901. C. 1906. D. 1910. Resposta correta: C. 1906. A primeira transmissão de rádio foi realizada em 1906 por Reginald Fessenden, um inventor e engenheiro elétrico canadense, que transmitiu uma mensagem de áudio através de ondas de rádio de uma estação de rádio em Brant Rock, Massachusetts, para receptores de rádio navais a cerca de 80 quilômetros de distância. Antes disso, em 1895, Guglielmo Marconi havia realizado uma transmissão de rádio de sinais de código Morse, mas não de áudio. A transmissão de Fessenden em 1906 é considerada a primeira transmissão de rádio de voz e música. Pergunta número 11. Qual foi o primeiro livro impresso da história? A. Divina Comédia. B. Ilíada. C. Os Lusíadas. D. Bíblia. Resposta correta: D. Bíblia. A Bíblia de Gutenberg, também conhecida como a Bíblia de 42 linhas, é o primeiro livro impresso com tipos móveis de metal na história. Foi produzido pelo alemão Johannes Gutenberg entre 1455 e 1456 na cidade de Mainz, na Alemanha. A Bíblia de Gutenberg é composta por 2 volumes e contém o Antigo e o Novo Testamento em latim. A invenção de Gutenberg é considerada uma das mais importantes da história da humanidade, pois tornou possível a produção em massa de livros e o compartilhamento do conhecimento de forma mais rápida e acessível. Pergunta número 12. Qual é o nome do tratado que estabeleceu a Organização das Nações Unidas? A. Tratado de Paris. B. Tratado de Versalhes. C. Tratado de Roma. D. Carta das Nações Unidas. Resposta correta: D. Carta das Nações Unidas. A Carta das Nações Unidas é um tratado internacional que foi assinado em São Francisco, nos Estados Unidos, em 26 de junho de 1945. Ela estabeleceu a Organização das Nações Unidas, ONU, como uma organização internacional para promover a paz, a segurança e a cooperação entre os países do mundo. A Carta da ONU foi ratificada pelos 51 Estados-membros fundadores em outubro de 1945 e entrou em vigor em 24 de outubro do mesmo ano. Desde então, a ONU tem desempenhado um papel crucial na manutenção da paz e segurança internacionais, no desenvolvimento econômico e social e na promoção dos direitos humanos. Pergunta número 13. Em que ano ocorreu a Revolução Russa? A. 1905. B. 1917. C. 1929. D. 1945. Resposta correta: B. 1917. A Revolução Russa foi um evento histórico que ocorreu em 1917 e resultou na queda do Império Russo e no estabelecimento do primeiro Estado socialista do mundo. A revolução foi liderada pelo Partido Bolchevique, liderado por Vladimir Lenin, e teve 2 momentos distintos: a Revolução de Fevereiro, que derrubou o czarismo e estabeleceu um governo provisório, e a Revolução de Outubro, na qual os bolcheviques tomaram o poder e estabeleceram um novo regime socialista. A Revolução Russa teve um grande impacto na história do século XX, influenciando a política e a sociedade em todo o mundo. Pergunta número 14. Qual antibiótico foi descoberto pelo cientista Alexander Fleming em 1924? A. Aspirina. B. Penicilina.
C. Insulina. D. Morfina. Resposta correta: B. Penicilina. A penicilina é o primeiro antibiótico que a humanidade conheceu e foi descoberta por acaso por Alexander Fleming, um médico e bacteriologista escocês, em 1924. Ele observou que uma cultura de bactérias Staphylococcus aureus havia sido contaminada por um fungo do gênero Penicillium, que inibia o crescimento das bactérias. A partir dessa descoberta, Fleming isolou e purificou a substância produzida pelo fungo e chamou-a de penicilina. Pergunta número 15. Qual regime político autoritário se instalou no Brasil entre 1964 e 1985? A. Estado Novo. B. República Velha. C. Ditadura militar. D. Nova República. Resposta correta: C. Ditadura militar. A ditadura militar foi um período de repressão política, social e cultural no Brasil. Ela se caracterizou pelo fechamento do Congresso Nacional, pela censura à imprensa e às artes, pela tortura e pelo desaparecimento de opositores. Espero que tenham gostado do conteúdo e aprendido algo novo. Se você quiser mais vídeos como esse, não se esqueça de curtir e se inscrever no nosso canal. Isso nos ajudará a continuar criando conteúdo incrível para vocês. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.